o inventário é horroroso, é um horror, é muito ruim, de que não tem por que a gente deixar os nossos filhos passarem por isso. Afinal de contas, se a gente trabalha mais do que deveria, porque para amealhar, né, para adquirir mais patrimônio, a gente não vive com tudo isso, né? Mas que a gente não, que a gente trabalha mais e para adquirir mais patrimônio, e eu tenho certeza, porque eu faço isso, eu tenho certeza que vocês também fazem, é pelos nossos filhos, né? É para deixar eles melhores, para que eles não passem as necessidades que a gente passou. A mudança de paradigma é necessária que se faça nas nossas vidas, né? O Sidney perguntou: estou em processo de aquisição de mais um imóvel. Concluo ou é melhor já adquirir pela empresa? Olha, Sidney, eu vou te dizer o seguinte: tem a ver com o paradigma qual é? Quem tem CPF não pode ter bens, justamente porque um dia o CPF vai se extinguir. O CPF tem dia e hora para acabar. Então, a institucionalização do patrimônio, ela vai perpetuar esse patrimônio, inclusive para as próximas gerações, se assim você quiser. Então, não tenha dúvidas que você monta o sistema, aguarda para adquirir esse imóvel dentro do sistema já. A ideia é que não se tenha mais nada no CPF. Não tem por que ter no CPF, porque qualquer bem, qualquer investimento, qualquer conta bancária, enfim, qualquer patrimônio de valor no CPF, no dia que você não estiver mais aqui, vai ter que ser inventariado. E o inventário é doloroso, dá uma perda patrimonial de mais de 40%, certo? Então, não tem por que, existindo principalmente a possibilidade de fazer outra coisa, né? Que no caso é o sistema de holding familiar, não tem por que você adquirir no seu CPF. Tá bom, Sidney? Fazer a holding vai precisar de um contador ou advogado. Eu terei um custo mensal para administrar esse cofre. Então, Inês, na verdade, não precisa nem ser um advogado para fazer a sua holding, né? Qualquer especialista em proteção patrimonial da família pode fazer a holding para você, uma vez entregue o sistema pronto, né? Não precisa mais do serviço do advogado, caso ele tenha sido contratado. Vamos mais uma pergunta aqui. A Rosana está perguntando quem pode participar. Somente familiares, somente herdeiros? Você pode incluir pessoas sem vínculo familiar? Essa é uma excelente pergunta, Rosana. Inclusive, vai ajudar a tirar as dúvidas do pessoal com relação a isso. Qualquer um pode participar. Você escolhe. Óbvio que existe uma determinação legal de que os herdeiros, que a gente chama de legítima, né? De que os herdeiros participem dentro da legítima. Mas, independente da legítima, o patrimônio é seu, você pode fazer com ele o que você quiser. E se você quiser contemplar alguma pessoa que você ama, que não quer que passe por um problema no futuro, você pode colocá-la no sistema sem problema nenhum, certo? Essa decisão cabe a você. Então, qualquer pessoa pode participar, desde que respeitado a legítima dos herdeiros. Normalmente, o que acontece, normalmente o que a gente vê no escritório, é os filhos, né? E, inclusive, a ideia dos pais de manterem aquele núcleo familiar mesmo fechado, né? Qual que é o núcleo familiar? É pais e filhos, inclusive deixando, óbvio, tem exceções, mas a grande maioria tem preocupação de deixar os terceiros de fora. Quem são os terceiros? Nós falamos ontem, né? As noras e os genros, né? Porque independente do regime de casamento deles, eles não vão participar do sistema, certo? É importante vocês entenderem que quando a gente faz um sistema de holding familiar, a gente sai das regras de direito de família, que são muito rígidas, certo? E vem para as regras de direito societário. E aí, as regras de direito societário contemplam algumas determinações, contemplam algumas definições que, se fossem dentro da área do direito de família, não poderia ser feito. Então, esse é um dos casos, né? A gente consegue, através de determinadas cláusulas, e uma dessas cláusulas é deixar de fora esses terceiros. Então, o sistema vai ser montado somente para o núcleo familiar, pais e filhos, se esse for o desejo, né? Também teve casos em que, não, eu quero que o meu genro participe, porque meu genro ajuda a família, enfim. Essa decisão é toda sua. Também não é um sistema pronto, não é um sistema de prateleira, ele não está pronto, você vai lá, pega, paga e vai utilizar. Ele é um sistema sob medida,
personalíssimo, feito para você. Então, o que serve para o Paulo não serve para o João, e o que serve para o João não serve para a Maria, porque eles são diferentes, a família é diferente, a formação familiar é diferente, o patrimônio também é diferente. Essa que é a parte boa. E você vai manter também toda o comando dos seus bens até o dia que você não estiver mais aqui. Você vai poder vender, vai poder comprar, vai poder alugar, vai poder até doar, certo? Para um terceiro, se for o caso. Não tem problema nenhum. A Dilsa diz o seguinte: o casal que está divorciado, aguardando a conclusão da partilha dos bens, a outra parte pode fazer a holding familiar, tendo bens antes do casamento, ou terá que esperar a conclusão da partilha? Isso também é uma pergunta bem recorrente, o pessoal tem bastante interesse, né? E então, assim, Dilsa, sim, se o divórcio já está em andamento e a partilha de bens já está em andamento, vai ter que ser aguardada a partilha, e sim, o casal, né, a parte interessada em em montar o sistema, após feita a partilha, vai poder montar o sistema sem problema nenhum. O que acontece, já aconteceu no nosso escritório, é que os casais nos procuram para fazer o divórcio, porque é muito mais barato. Então, a gente acaba, obviamente, que a gente sabe que divórcio é uma situação bem complicada, né? Porque é um sentimento de rejeição que o ser humano tem. Afinal, você amava a pessoa e agora ela não te quer mais, né? Então, a gente tem esse sentimento rejeitado. Então, é muito complicado, tem muitas brigas, mas dentro do possível, a gente consegue acertar. E aí, nos procurar no escritório. A esposa tinha bens antes do casamento, tinha bens próprios, certo? Porém, ela queria se livrar, ele falou na nossa frente, na reunião lá, que ele ia até o fim para tirar tudo dela, enfim, aquelas brigas que acontecem. E depois de muita conversa, muita troca de ideia, ela falou, olha, eram 13 imóveis, né, então não dava para dividir pela metade. O casamento era de comunhão universal, não dava para dividir pela metade, e aí acabou que na divisão ele ficou com um valor maior, porque não tem como dividir um dos imóveis pela metade, né? E eles não queriam de maneira nenhuma, mal conversavam, então muito menos iam ficar proprietários em condomínio junto desse imóvel, né? Acabou que o marido ficou com um quinhão a mais, e quando os quinhões não são igualitários, quando alguém fica com uma parte a mais, paga imposto, né? E ela falou, eu quero pagar, Luciano, doutor Luciano, eu quero pagar porque eu não aguento mais, eu quero me livrar disso, assim como eu comprei os meus imóveis, eu continuo comprando os outros, dinheiro não é o dinheiro que é o problema, eu quero me livrar do problema. O que a gente conseguiu depois de muita conversa olha, vamos fazer uma holding, a gente montou o sistema para o marido, montou o sistema para a esposa, certo? Cada um com a sua holding, nos separamos os bens dentro da possibilidade daquele acordo que eles tinham feito, né? E colocamos os bens dentro da holding de cada um, e cada um foi viver a sua vida com uma economia fantástica, né? Porque a parte boa também é que quando o pessoal nos procura no escritório, seja para terminar um inventário, né, ou com um inventário em andamento, ou para fazer um divórcio, se contrata o sistema, né, a gente não é obrigado mais a manter aquela tabela mínima da OAB de cobrar percentual, né, como eu falei ontem. Então, a gente pode fazer um acerto, pode fazer uma contratação que seja um valor fixo, que vai ser com certeza muito menor do que o percentual do patrimônio com relação ao divórcio ou com relação ao inventário. Diva, você não tem nenhuma pergunta? Tá. Que ótimo, que bom que você está com a gente aqui, tá? Vamos para mais uma aqui. A dona Maria. Como fica o caso dos imóveis alugados? Boa pergunta, também vai servir para bastante gente. Se você tem imóveis alugados, Maria, é muito comum, inclusive, as pessoas colocarem os imóveis alugados no sistema de holding, porque além de proteger efetivamente o patrimônio, ainda tem uma outra vantagem. A tributação do aluguel na holding é muito mais vantajosa do que na pessoa física. Então, tem uma economia tributária muito grande. Pegando já esse gancho, não tem a pergunta, mas eu gostaria muito de tocar nesse assunto com vocês, é o seguinte, por algumas vezes, eu encontrei clientes ou pessoas de convívio, né, que a gente conversava, dizendo assim, que legal, você trabalha com proteção patrimonial da família, você trabalha com holding, né, muito legal isso, eu já tenho a minha,
Ah, que legal, pois é, como é que você fez? Não, eu fiz há um tempo atrás, já uns 10 anos, 15 anos, e eu tenho uma administradora de bens. Normalmente é uma pessoa que tinha, especificamente esse cliente, amigo, tinha alguns imóveis que alugava, era de onde ele tirava a renda dele, né? Eu tenho uma administradora de bens e está tudo encaminhado já. Eu sei que ele tem filhos, ele tem 2 filhos, um casal de filhos, está tudo encaminhado já. Eu falei, poxa, que legal. E como é que tá esse encaminhamento? Não, na verdade, eu botei todos os bens na empresa, os bens imóveis, né? E eu tenho 98% das cotas e cada um dos meus filhos tem 1%. Depois que eu falecer, eles absorvem as cotas. Eu falei, poxa, para um pouquinho, meu querido. Eu acho que essa informação está um pouquinho truncada, está um pouquinho errada. Porque, na verdade, quando você falecer, cada um deles vai ficar com aquele 1% e os 98% das suas cotas vão ter que ser inventariados. Não tem como passar, a junta não vai... Desculpa. A junta não vai passar sem o inventário para os seus filhos, os 98%. E vou mais longe. Quando inventariar, não vai ser o valor que está no capital social da empresa, não, tá? Porque o Estado vai em cima do valor patrimonial da empresa. Porque normalmente a gente, como eu falei ontem, a gente pega e institucionaliza o patrimônio. Institucionaliza o patrimônio, a Siri quer participar da live aqui. Quando a gente institucionaliza o patrimônio, é pelo valor de aquisição dele lá na época da aquisição, né? O que está no imposto de renda, na declaração de imposto de renda da pessoa física. E ele, com o passar do tempo, vem sofrendo a valorização imobiliária. Ocorre que o Estado vai cobrar o imposto, o ITCMD, que nós vimos ontem lá, não sobre o valor do capital social, que é exatamente aquele que é o valor de aquisição. Que no caso do Rafael lá, se vocês não lembram, é de 300 mil reais. Ele vai cobrar o valor atual do imóvel, que é R$1 milhão. Então, ele não tem uma holding. Ele tem um sistema, ele institucionalizou o patrimônio dele, ele tem uma proteção desse patrimônio, porque não está mais no CPF, não está mais na pessoa física, qualquer coisa que ele faça, que aconteça com ele na pessoa física, não vai atingir os bens da pessoa jurídica, certo? Porém, ele não tem o sistema de holding, porque ele não completou o processo, ele não transferiu as cotas dessa empresa para os filhos, como a gente explicou ontem, certo? E em não transferindo a cota da empresa para os filhos, quando ele não estiver mais aqui, quando ele falecer, os filhos vão ter que inventariar as cotas da empresa, que é a proprietária de todos os bens. Certo? Então, é bom tomar cuidado, inclusive é bom passar essa informação adiante, porque as pessoas acham que tem a holding, acham que estão encaminhadas e não estão encaminhadas. Elas estão protegidas com relação ao patrimônio. Elas, digamos que deram o primeiro passo para fazer o sistema, mas não completaram o sistema, porque eles têm que ser passados as cotas têm que ser passadas para os filhos, porque senão, se tiver no nome dele... Entenda, pessoal, eu vou repetir. Se qualquer coisa, qualquer bem, seja bem imóvel, investimento, dinheiro, conta corrente, o que tiver no teu CPF, no dia que você falecer, vai ter que ser inventariado, certo? Não tem como escapar. A única escapatória é você não ter nada no CPF. E se você tem patrimônio, é passar esse patrimônio, é institucionalizar esse patrimônio, seja no sistema de holding, se ele for para você, ou de alguma outra maneira. Mas se deixar no CPF, não tem jeito, vai ter que passar pelo inventário, porque o inventário, como você sabe, é obrigatório. Cláudia pergunta, será que minha mãe, de 88 anos, lúcida e orientada, pode contratar esse sistema? Eu diria até que não só pode, como deve, Cláudia, porque, como você falou, ela está lúcida, está orientada, e já está com uma idade e que a gente sabe que a ordem natural das coisas é os pais irem antes dos filhos, né? Então, ela pode contratar, ela pode deixar tudo arrumado para vocês, não sei se você tem irmãos ou não, mas enfim, se ela quiser, ela pode fazer o que quiser, montar o sistema e deixar vocês tranquilos para não terem que passar pelo horror do inventário e, principalmente, não só passar pelo horror do inventário, mas perder até 40% do valor do patrimônio de vocês. O Luiz perguntou se existe algum valor mínimo de patrimônio viável para fazer a holding. Olha, Luiz, até aproveitando o gancho, eu te diria que não existe, você pode fazer o que você quiser. Um imóvel, um herdeiro só,
não é os milionários, os bilionários fazem isso há muito tempo, mas não é só para eles, não. Eu diria que, na verdade, é mais, porque os bilionários vão pagar mais, mas eles não sentem, certo? Agora, quem tem só um imóvel, como no caso da família do Rafael, se tiver que passar pelo inventário, vai acabar perdendo muito, vai acabar perdendo 40% desse patrimônio. Então, é muito penoso que isso aconteça. Então, eu diria que para quem tem um imóvel de 500, 600, 700 mil, o sistema é mais simples, o sistema é mais barato, certo? Porque é um imóvel só. Deve fazer o sistema, se o sistema assim se encaixar no patrimônio e na vontade do que a família quer, e na vontade do que o patriarca ou a matriarca quer fazer com relação à família, certo? O Eduardo pergunta, tenho um imóvel, sou casado e tenho 2 filhos. Após fazer a holding, posso vender o imóvel em vida? Olha só, Eduardo, você pode sim, como eu falei ontem. Quando você institui o sistema de holding, você pode continuar fazendo o que você quiser com o patrimônio. A diferença é que ele não vai estar mais no seu CPF, e sim em um CNPJ da empresa cofre, certo? Então, você pode comprar, vender, fazer o que você quiser, alugar, tá? Mesmo tendo doado as cotas dessa empresa para os seus filhos, completando todo o sistema, né? O PCMS, não sei, perguntou o seguinte, sou casado com comunhão universal de bens, e um dos nossos bens é um apartamento de propriedade dividida entre minha esposa e a sua irmã, herança dos pais. Esse meio apartamento pode ficar na holding? Excelente pergunta. Primeiro que existe um imbróglio aí, um paradigma de que casados com comunhão universal de bens não podem constituir o sistema. Efetivamente, casados com comunhão universal de bens não podem ser sócios. Isso é um resquício de pensamento machista do século passado, que permanece na nossa legislação, que não tem mais cabimento em plano 2023, esse tipo de pensamento. Isso daquela época em que existia o poder marital, na época em que se casava, em que quando a mulher casava, ela perdia parte dos direitos civis dela, ela virava relativamente incapaz. Os mais novos devem lembrar que a avó sempre usava, não tinha CPF, usava o CPF do vô, era a mesma coisa. Infelizmente, em 2023, permanece esse resquício dessa lei machista, permanece, e a gente está tentando uma batalha árdua para, no Congresso, tem uma proposta do senador Esperidião Amin, aqui em Santa Catarina, para acabar com esse artigo, que é o artigo 977 do Código Civil, certo? Que não tem razão de existir. Enquanto ele existe, é lei, e lei não se discute, lei se cumpre, existem outras possibilidades para resolver isso, certo? E uma delas é ou o casal faz um condomínio de cotas, ou abre a empresa somente no nome de um dos nubentes, de um dos casados, né, de um dos cônjuges, e o outro dá outorga uxória, né, acaba que existe uma tramitação um pouco mais lenta, alguns documentos a mais, mas é possível de fazer sem momento nenhum. O Pedro perguntou, é verdade que filho único pode declarar no atestado de óbito os bens e assim fica livre do inventário? Isso é um mito, tá, Pedro? O fato de ser filho único, o fato de ser um imóvel só, não vai isentar o seu herdeiro de ter que fazer um inventário, tá? Independente da declaração do óbito ou qualquer outra coisa. Existindo bens no nome do CPF de uma pessoa que faleceu, você é obrigado a inventariar esses bens. Pode ser um Fusca 1972. Tu não vai conseguir tirar do nome do teu pai ou da tua mãe se você não inventariar. Certo? Então, é mito. O fato de ser só um filho, de ter só um imóvel, de ter só um automóvel, obviamente, não vai isentar da obrigatoriedade de ter que inventariar esses bens. Por onde começar? Então, Diva, o trâmite vai depender muito da complexidade do teu patrimônio, certo? Então, o primeiro passo que eu diria para vocês é o seguinte, inclusive é o primeiro e o mais importante dos passos, é a contratação de uma sessão de viabilidade, é um raio-x. Nós vamos conversar numa sessão de uma hora e meia, 2 horas, onde eu vou entender a complexidade da sua família, como é que ela é formada, quais são as angústias, quais são as necessidades, quais são as preocupações
com relação ao futuro dessa família, onde eu vou entender a complexidade do patrimônio, certo? Para poder mostrar depois, ter esse raio-x e poder mostrar caminhos, né? Porque, como eu falei, a road é personalíssima, ela não é igual para todo mundo, então o caminho que vai servir para ti não pode não servir para outra pessoa, né? E normalmente tem mais de um caminho, tá, pessoal? Não é só uma se constatar a viabilidade de montar o sistema, normalmente tem mais de um caminho a ser escolhido, isso tudo é tratado com a família como um todo, né? A decisão vai ser sempre de vocês, mas e aí a cronologia do trâmite vai depender. Pode demorar de 2 a 3 meses, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, vai depender da forma com que o patrimônio esteja distribuído, aonde ele está, né? Que a gente vai ter que ter tramitação com prefeitura e algumas coisas assim. Não tem por que deixar o patrimônio no CPF, não tem por que deixar seu filho passar por um inventário, de que tem solução isso, de que essa solução não é inventada, ela é copiada já de bilionários que fazem isso há muito mais tempo, porque tinham condições de pagar as grandes bancas de advocacia para fazer. A gente começou a se especializar nisso, há mais de 10 anos eu trabalho com isso, certo? E aí, meus clientes tinham essa possibilidade de não passar por isso, porém, muita gente ainda não conhece essa informação. Fazer com que as pessoas tenham mais e mais conhecimento, certo? E para que possam fazer e praticar esse ato de amor para as famílias brasileiras, para transformar a minha ideia, o meu sonho é transformar todos que eu converso, todos que eu consigo atingir em resolvedores, tá?